Hoje eu estou recebendo o Vinícius Santos, que é CEO da Conta Comigo Digital, uma solução que está descomplicando todo o mercado de pagamentos no Brasil. Ele tem uma trajetória muito legal, já acompanhei aqui, já dei uma olhada em algumas coisas que ele já fez, então eu acredito que esse papo vai ser bem interessante para quem também está à frente de startups, negócios digitais. Então, Vinícius, primeiro, obrigado por ter aceito conversar comigo. Passando a palavra para você, quem é você e o que é que você está fazendo na Conta Comigo Digital? Conta um pouquinho dessa história. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. É um prazer estar aqui no podcast com você, com todo o público. Bom, minha trajetória, acho que ela foge um pouquinho do tradicional do mundo de empreendedorismo, né? Eu estudei economia no Rio de Janeiro, depois passei por uma mini crise, fui estudar filosofia, que era um desejo que eu sempre quis. Fui estudar em Paris, não aguentei morar fora, fiquei com muita saudade do Brasil. E nessa trajetória de universidade em universidade já tinha alguns anos. Bateu um desejo de uma independência financeira, que acho que é absolutamente normal numa pessoa que você está iniciando ali na vida adulta. E apareceu uma oportunidade minha e para o meu pai empreender. Era um negócio tradicional, a gente optou por transformar esse tradicional num negócio digital. E aí, a partir dali, comecei uma paixão por produtos digitais. Na época, enfim, era basicamente um Uber para empresas, não tinha ainda Uber, né, com essa experiência empresarial. Para vocês terem uma noção, a época exatamente era aquele início do Uber em que os juízes mandavam interromper nas cidades o serviço, né? Então era muito embrionário, a gente teve uma visão de acompanhar um pouco essa evolução. E aí, cara, a partir dali consegui aprender sobre produtos digitais, fiz esse primeiro, tive uma segunda startup com um amigo advogado que até hoje tá online. E aí o terceiro foi esse projeto que a gente está até hoje. Ele da ideação completa 8 anos, né? E, enfim, aí estou aqui para dividir um pouco mais com vocês. Cara, muito legal. Acho que vale, Vinícius, a gente começar você explicando um pouquinho do que é a Conta Comigo Digital, né? Então tem essa questão de desburocratizar e facilitar o processo de pagamento, mas é interessante trazer um pouco mais sobre quem é teu público, quais as principais funcionalidades da tua solução, enfim, vamos começar dando esse overview para depois a gente entrar um pouquinho mais na visão de mercado. Perfeito, Luiz. Bom, Conta Comigo Digital, ela é uma infraestrutura tecnológica que conecta as utilities, as concessionárias de serviços públicos e também o setor público aos bancos, para fazer com que você, eu e todo brasileiro comece a receber o boleto dentro da sua conta bancária, tá? Então a ideia, por exemplo, é para quem está no Rio de Janeiro, ali na Light, o boleto de luz, ao invés de receber em papel, no e-mail ou por SMS, você recebe dentro da sua conta bancária, não importa o banco que você é o correspondente, tá? E aí, a partir dali, você consegue pagar aquela conta de luz, então, num fluxo desenhado pelo banco, dentro de um app que você já conhece, e tendo seu dinheiro ali naquele banco. Então, você acaba com todas as fricções de pagamento. É a Conta Comigo Digital que faz essas conexões. Então, a gente vai uma a uma utility no Brasil, um a um município, estado e também na União. A gente se conecta, a gente absorve esse boleto e na outra ponta a gente conecta ao banco. E aí a gente determina esse fluxo de dados, né, de um boleto que vai de uma ponta a outra. Para o consumidor final, é esse o valor. Ele não precisa mais se preocupar quando vence, onde é que está o boleto em papel, se está no e-mail. Não. Está ali dentro da conta bancária dele, onde ele já tem a experiência do app, todo o design system, já conhece a usabilidade. A gente acaba gerando valor também para o banco, que consegue gerar mais valor para o cliente dele, principalmente num mundo onde a principalidade é um dos grandes nomes do jogo nesse setor bancário. E também a gente ajuda as utilities, né, as concessionárias e também o setor público, porque consegue tornar esse fluxo de cobrança muito mais fluido, muito mais interessante e, em última instância, muito mais eficiente. Então a gente consegue agregar uma espécie de win-win para todos esses atores do setor. E é um problema histórico, né, Luiz? A gente sabe que todo mundo paga boleto há muitas décadas. É um problema que, na nossa visão, é bastante subdimensionado. A gente sempre ouve, né? Eu estou há 8 anos empreendendo só nesse projeto e as histórias de, putz, esqueci meu boleto, cadê o boleto, tive minha luz cortada, enfim. A gente não para de ouvir até hoje. E a gente sabe que esse nosso sistema
com esses nossos primeiros clientes, bancos e utilities, a gente está conseguindo resolver essa dor do cliente final. Eu fico muito surpreso, Vinícius, assim, o quão criativo a gente consegue ser no mercado fintech no Brasil, né? Perfeito. Sempre que eu converso com alguma fundadora ou fundador de solução fintech, eu reforço muito isso, né? O Brasil, ele conseguiu se tornar um dos países mais vanguardistas nesse mercado. Sem dúvida. E a gente consegue, cara, desenvolver soluções criativas, eficientes, conectando, como você falou, atores que 10 anos atrás eles eram absolutamente complexos para você pensar em conexões, pensar em gerar valor em cadeia, levantando esses dados como hoje você faz. E isso, obviamente, para a gente é muito legal conhecer as histórias, conhecer as estratégias, mas principalmente entender a visão de mercado. Então, hoje me conta um pouco mais como é que você enxerga esse mercado, obviamente de oportunidades, mas também de dificuldades, que a gente sabe que muitas dificuldades às vezes não são técnicas, mas são culturais, né? Então, conta um pouco mais de como hoje a Conta Comigo Digital ela se integra ao mercado e na tua visão como CEO, como a liderança do negócio, como é que você enxerga esse mercado? Perfeito. Olha, o Brasil historicamente sempre deu muito exemplo no setor bancário, né? Isso acho que é algo que não está dentro do conhecimento do público em geral. Não só nesse último período, e aí eu vou fazer um recorte ali de bancos digitais, né? Que foi realmente uma disrupção, mas até antes você sempre teve um mercado muito tecnológico, né? Muito com uma disposição tecnológica na vanguarda. A gente pode discutir algumas outras questões de concentração bancária, acho que são discussões absolutamente relevantes. Mas dentro do ponto de vista tecnológico, a gente sempre se destacou, a gente ainda se destaca, principalmente se a gente olha o mercado americano ou o mercado europeu. Os últimos movimentos, e aí acho que a gente nem precisa se estender tanto, o Pix foi um sucesso absoluto, o trabalho do regulador, do Banco Central, é um trabalho exemplar para qualquer lugar do mundo, e a gente portanto, mantém essa tradição de sempre estar ali na fronteira. Quando a gente entra dentro e vê o mercado com com um olhar mais preciso, a gente se posiciona dentro de um meio de pagamento que, digamos, não é o mais sexy deles, né? Quando a gente fala de fintechs, quando a gente fala de setor bancário, está todo mundo olhando para conta, para cartão, para transações em geral. O próprio Pix é uma das coisas mais faladas hoje, mas a gente sempre sente que o boleto é algo que fica um pouco de canto, né? Porque tem essa conotação. Putz, pagar um boleto sempre foi uma dor, cadê meus boletos? Aqueles problemas usuais que a gente já conhece. Bom, o que o pessoal não sabe é que o boleto continua sendo um dos principais meios de pagamento que tem um alto volume. Ele transaciona, por exemplo, mais do que cartão em geral, pré-pago, débito e crédito, mais do que débito direto, mais do que cheque, em termos, por exemplo, de volume transacionado. Ou seja, você é altamente relevante ainda. Você não pode deixar um meio de pagamento com tanta presença, com tanta capilaridade em segundo plano. Ele consegue permear várias faixas de renda, então ele está desde a base da pirâmide até o topo da pirâmide. O que vai variar muitas vezes é a quantidade, a média de boletos por cada faixa. E você também consegue permear várias faixas etárias. Então, você dá início à sua vida adulta até o final da vida, né? Esse é um clássico dilema ali, você sabe que você vai continuar pagando boleto. Então, as nossas perspectivas de longo prazo realmente é olhar o boleto sob um olhar mais moderno, aproveitando essas características que ele tem, de capilaridade, por exemplo, de ser altamente pulverizado, né? Então, norte a sul do país, cara, você vai encontrar alguém que consiga ir talvez até uma lotérica, talvez a uma agência bancária, ou até mesmo receber o boleto, abrir seu aplicativo e pagar. Agora, a gente também tem que olhar o que ele não foi bom historicamente. E na nossa visão é algo que a gente consegue resolver com bastante eficiência. Então, no final do dia, é aproveitar um meio de pagamento que é altamente popular, por assim dizer, e dar uma roupagem nova a ele sem que isso tenha fricções na usabilidade do cliente. Isso a gente consegue coexistir com o Pix. É isso que a gente consegue coexistir
com as contas digitais, com as contas tradicionais, com os outros meios de pagamento. Para você ter uma ideia, uma demanda muito grande que a gente está conseguindo fazer com os nossos parceiros bancos era uma demanda clássica do cliente poder pagar o boleto pelo cartão de crédito. Você teve, nos últimos 4 anos, alguns players que vieram se destacando nesse setor, né? Então começaram a permitir, mas você ainda não tem isso difundido para toda a indústria bancária. É algo que a gente também consegue fazer junto aos clientes parceiros. Então a gente tem algumas perspectivas muito boas de modernização do boleto. Bom, fora isso, a gente consegue se inserir dentro de um cenário de Open Finance, né? Então, por exemplo, dentro da agenda BC+, dentro da agenda do regulador de modernização do sistema como um todo, de evolução, de uso de dados para fornecer cada vez mais produtos e melhores produtos para a população brasileira, a gente não sentiu que teve um pensamento dos dados do boleto. E é algo que a gente consegue ajudar, né? A gente consegue também, dentro dessa agenda, conseguir entregar para todos os atores, seja para o consumidor final, que é o titular do dado, seja para os controladores do dado ou para nós, operadores do dado, a gente consegue entregar esses dados coordenados dentro de uma LGPD, de uma Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito bem feita. Então, assim, a gente consegue ajudar no futuro, ajudar o futuro, né? A gente está ajudando no presente, mas ajudar numa perspectiva futura de ter esses dados mais coordenados dentro de cláusulas muito bem definidas. E é isso que não estava pensado, é isso que a gente também começou a descobrir conforme o próprio projeto foi evoluindo, conforme as conversas com o regulador foram evoluindo. Com os bancos, foi a peça fundamental. Os bancos tentaram fazer isso que a gente fez no passado e não conseguiram. Hoje a gente tem com clareza os motivos claros, né? Mas a gente consegue ter esse panorama muito mais claro. Então, a nossa perspectiva de futuro é essa. A gente está muito animado, a gente sabe que o boleto não vai morrer, ele vai se modernizar, não tem como um meio de pagamento tão popular e com tantos anos sumir da noite para o dia, mas ele vai ter uma roupagem nova. Isso é muito legal porque você traz aqui uma visão de mercado que eu acho que é muito relevante e um recorte no mercado financeiro que foi muito inteligente. De fato, os boletos, eles têm essa característica de estarem vinculados a serviços de massa, né? Então, sempre que você tem algum gerador de boleto, você tem um gerador de disparo em massa, né? Como você falou, às vezes é uma conta de energia, às vezes é a administração de condomínio e outros tantos, muitos serviços que fazem disparos em massa. Então você acaba entrando num segmento do mercado financeiro que você colocou muito bem, fica meio no canto assim, porém é um dos setores, talvez o setor, como você colocou, com o maior volume de transações e o maior volume de interações entre dois atores dessa cadeia, né? Então acho que foi uma percepção muito inteligente da tua parte. Luiz, esse ponto, se você me permite, a gente acha fundamental, é uma das coisas que mais nos encanta nesse projeto. Porque, e foi até, enfim, pessoalmente foi um aprendizado que eu tive dentro desse mundo de empreendedorismo. Porque quando eu comecei, eu não tinha uma visão clara de que a gente precisava de produtos escaláveis, né? Que é um grande conceito que sempre se fala. Mas o que é isso na prática? E como é que eu chego nisso na prática sem reinventar a roda? Pegando uma dor bem latente do consumidor brasileiro. Então, quando a gente viu para o boleto, a gente falou, cara, tem escala, porque a gente está falando todo o Brasil e todas as faixas de renda e faixas etárias. A gente tem recorrência. Então, a gente estava falando, seja a recorrência dos boletos, que é o nosso foco, né? A gente tem foco nas concessionárias, portanto, são boletos de água, luz, gás, telefonia e os impostos, em geral, dos entes federativos, né? Prefeituras, estados e a União. Então, a gente falou, tem escala, tem recorrência e é uma dor latente. Então, não tinha muita coisa para reinventar, não era rocket science. Era passar por um processo, digamos, de design, ou melhor, passar pelo processo de olhar a dor do consumidor, endereçar aquela dor e pensar como é que a gente resolve isso. Acho que um fato legal da nossa trajetória é que a gente apanhou muito para acertar o modelo de negócio, né? Então, aquele product market fit, né? Enfim, o clássico conceito também, a gente sentiu que, putz, demorou por várias razões, depois a gente pode falar, mas no fundo foi essa trajetória que a gente sempre percebeu dentro da nossa dinâmica empreendedora.
Eu acho que isso é um ponto também interessante e eu acho que já conecta com a próxima provocação, que por mais que a gente esteja dentro de um mercado que é pujante no país, né, como a gente está falando, tem muita oportunidade, mas você encontrar a sua posição nesse mercado, né, o seu fit entre o que você está ofertando de valor e o que o mercado percebe de valor no seu produto, isso pode levar um tempo, isso tem todo um esforço e toda uma estratégia por trás. O que cai na próxima questão, que é a questão sobre investimentos, né? Hoje eu sou gestor de portfólio de startups e uma das coisas que a gente mais discute é talvez os dois grandes mercados, né? Vamos chamar o primeiro de mercado, que você vai entender o porquê que é estranho, mas não é. Dois grandes mercados que as figuras investidoras hoje olham no mercado brasileiro é IA, e aí por isso que é estranho, né? Porque IA como mercado, mas na verdade IA aplicado a quase todos os mercados, e fintech. Então, fintech continua sendo a menina dos olhos para muitas figuras investidoras. Então, esse é o ponto interessante aqui. E aí eu queria devolver essa bola para você para perguntar como foi, como aconteceu tua experiência com captação. Eu sei que vocês não entraram no mercado já pensando em captar, mas conta um pouco dessa trajetória agora a partir da ótica do investimento. Porque eu acho que isso também é interessante justamente nessa busca do Product Market Fit que você colocou agora. Cara, Luiz, sem dúvida nenhuma, essa parte de captação para a gente, de todas as áreas para se empreender no Brasil, foi a mais difícil. Disparado. Dificuldade de encontrar os investidores certos, tá, como você falou, dentro de um mercado de fintechs que tem uma outra dinâmica. Quando a gente, por exemplo, uma curiosidade, apesar de ser o setor ali, de repente, um dos três mais interessantes para o investidor, como eu te falei, quando a gente falava que o nosso objeto central era boleto, a gente já carregava um preconceito dos investidores muito grande. Então, a gente sentia que sempre tinha uma dificuldade de, primeiro, ser ouvido na sua totalidade. Calma, deixa eu te explicar primeiro o que é boleto para a gente. Porque talvez isso vá desconstruir um pouco da sua ideia que você já tem pré-concebida de que boleto vai morrer. Só vencer essa barreira inicial com os investidores, Luiz, já era um mega desafio. E dentro da nossa trajetória de investimento, cara, foi essencialmente bootstrap, assim. Então, também não é a clássica história de uma startup grande brasileira, uma grande startup mundial, em que você já começa com um cheque volumoso e etc, etc. Não, assim, eu comecei lá atrás, já tinha tido, como eu falei, as experiências em construir produtos digitais, me aventurei em pegar 20 mil reais emprestado no empréstimo tradicional no banco, em um grande banco. Com esse dinheiro, cara, contratei um front, um back e um designer. Pronto, fiz muito com muito pouco, consegui fazer uma primeira versão na época do aplicativo, que era como a gente queria resolver esse problema de boleto do consumidor brasileiro. Cara, esse aplicativo ficou mais de 2 anos em produção, a gente chegou a mais de 40 mil pessoas sem nunca ter feito marketing digital. Pra você ter ideia, a gente não botou nem nos grupos da família, porque a gente tinha muito medo no início de enviesar o dado. Então a gente queria manter uma certa pureza ali de, olha, o que chegar a gente vai ter de usuário e nesse usuário completamente orgânico a gente tenta investigar mais o problema dele. Então começamos, ficamos 2 anos sem investimento, cara, dando murro em ponta de faca, tentando conversar com as grandes concessionárias. E as utilities ou concessionárias, ela tem uma dinâmica muito própria, porque elas são grandes empresas, né, faturamento bilionário, são concessões públicas, então ela não é a mais propensa a inovar no setor que a gente conversa, que é o setor financeiro dela. Ela está preocupada em inovar ali na ponta, quando ela faz um IoT de um medidor de luz, de água, de gás, é o core dela. Mas nessas, digamos, áreas de back-office, apesar de ser muito importante porque a gente está dentro do processo de arrecadação dela, não é, digamos, a mais prioritária. Então, concessão não está tão inclinada a inovar. No início, era muito mais um desafio pedagógico de você explicar a inovação e depois entrar num plano comercial. Então, ficamos muito tempo nesse bootstrap, até que teve um momento que a gente sentiu que precisava de dinheiro, cara.
Precisava de, no mínimo, um anjo que conseguisse ali nos revitalizar, nos oxigenar, aumentar um pouquinho o nosso runway. E aí conseguimos um primeiro anjo, um primeiro cheque, que foi interessante, não foi grande volume. A gente captou inicialmente R$500 mil. Depois conseguimos um segundo momento em que teve um trio também composto por ex-banqueiros que entendiam a dor do setor e também esse meio de pagamento. Fomos para uma terceira rodada também de pequenos anjos, cara. Foi tudo assim, sensibilizar pessoas que conhecem bem o problema e tem uma visão um pouco diferente do tradicional. Uma terceira rodada, portanto, com anjos também. E aí a quarta rodada começou um pouco a se diferenciar. A gente teve anjos, mas também teve uma empresa que também estava ciente de toda essa dinâmica e aí nos botou em outro patamar. Agregou muito, não só no dinheiro, mas no know-how ali específico que a gente precisava. E a nossa última quinta rodada, que aí a gente fez mais nos moldes tradicionais, né? Então a gente fez o maior cheque disparado, captamos 3 milhões e 250 mil reais, tendo a participação de anjos também, que é o que a gente sempre gosta, dado todo esse histórico. Mas a gente conseguiu também botar a Urca Angels, que também é um pool de anjos bastante conhecido na indústria. E aí conseguimos realmente, a gente teve o primeiro momento que a gente viu que confluiu um cheque que faz sentido para o nosso momento. Então, como a gente sempre teve muita dificuldade de captar, a gente não teve grandes volumes de dinheiro, mas hoje a gente vê que foi completamente acertado. Porque muito dinheiro, sem você ter esse endereçamento, também é motivo de morte de startup. Esse dinheiro captado não é um dinheiro para você gastar a bel prazer, ele tem que estar muito bem direcionado. E quando você tem mais do que a real demanda, cara, é para você se atrapalhar. Então, pouco dinheiro em momentos anteriores foi bom porque a gente estava acertando ainda a rota. A gente estava acertando o product market fit. A gente estava acertando qual era a proposta de valor exata para os clientes. Então, foi muito bom a gente não ter grande quantidade de dinheiro. Depois que a gente acertou todo o roteiro, toda a estratégia, que a gente começou a fechar os primeiros clientes, a gente sentiu que, bom, agora a gente precisa mudar o patamar. A gente é muito pequeno, querendo fornecer para empresas muito grandes, você entra dentro de novas dinâmicas, né? Você precisa ter contato com compliance, você precisa passar por um cadastro de fornecedor de uma grande empresa que tem exigências. Então a gente falou, putz, aqui realmente, de fato, faz-se necessário um grande cheque. E aí, para a gente, foi uma grande emoção mesmo, assim como um empreendedor, dentro da área mais difícil, né, que foi captação de recursos, você conseguir fazer uma rodada dessa magnitude, com um bom plano de negócios, com uma orientação de gasto muito bem encaminhada, para a gente foi, olha, acho que de repente pode ter valido todo o aprendizado lá com bootstrap suado, frustrante muitas vezes. Acho que valeu a pena esse aprendizado. Então a gente está muito feliz nesse momento que a gente está vivendo agora de captação. Eu acho que é muito relevante essa experiência porque mostra também dois fatores, pelo menos, que são muito fortes. O primeiro é o quanto você desenvolve maturidade, não só na negociação de investimento, mas você desenvolve maturidade na aplicabilidade desse investimento para o próximo passo. Isso que você falou, eu acho que é muito relevante. E o segundo ponto é mostrar que a gente está cada vez mais no momento do mercado que não é que o dinheiro para investir em startups ele sumiu da mesa. Não, ele não sumiu, ele continua na mesa. O que é que mudou? O crivo de análise do negócio. Perfeito. Então, cara, você pensar modelos que tenham o mínimo de sustentabilidade financeira, o mínimo de racionalidade de crescimento. Então, eu acho que esse teu exemplo e esse fluxo de captações, eu acho que ele também foi alicerçando essa visão de, cara, eu sei qual é meu próximo passo, eu sei como estruturar a conta comigo como uma solução que seja financeiramente viável e sustentável, né? E isso cria, óbvio, todo um relacionamento e toda uma segurança, né, nesse processo de captação. Então, eu acho, cara, que é uma baita experiência. Cara, é incrível as histórias que a gente escuta, Luiz. Eu tenho certeza que você também escutou nesses anos. Eu não vivi, muito menos como empreendedor,
esse cenário de uma abundância gigantesca de cheques maravilhosos e à disposição num custo baixo para o empreendedor. Não vivi, assim, vejo ali historicamente, conheço um ou outro case de fato que aconteceu, mas na minha pele como empreendedor aqui, fundador, não vivi. Então, é isso, assim, esse aprender com o investidor. Confesso também, a felicidade de ter muito bons investidores anjos, que construíram comigo todo esse aprendizado. Né? Falo, cara, olha, você ainda está no momento que não faz sentido. Para que você quer tanto dinheiro? Você vai querer reformar o escritório, comprar MacBook para todo mundo? Não é isso, não é sobre isso. Empreender não é sobre isso. Tem um sócio aqui dentro de casa, o Matheus Vasconcelos, ele está à frente da parte comercial, que ele fala, cara, olha, tudo bem, tem startup, inovação rápida, etc., mas no fundo é um CNPJ, é uma empresa, está dentro ali, digamos, da teoria da firma clássica da economia, precisa ter lucro, tem que ter retorno, tem que ter custo controlado. Então, em última instância, também é uma empresa nos moldes tradicionais. Então, a gente precisa ter atenção sobre isso. E dentro desse relacionamento, dessa felicidade de relacionamento com os investidores, a gente também teve um aprendizado de pós-investimento. Né? Então, a gente também teve... Como é que eu trato esse investidor? Né? O perfil de um investidor anjo, ele é talvez uma diferenciação de um grande VC, né? Como a gente se relaciona hoje. É uma outra proximidade, são outras relações com você, com o tempo de evolução da empresa. Então, esse aprendizado com os investidores também foi um dos grandes pontos que eu consigo destacar para você na nossa jornada. Isso é muito legal, cara. E o que o teu sócio falou me lembrou de uma história minha. Quando eu estava empreendendo minha startup, que foi ali de 2013 a 2016, eu conto isso sempre que o tema vem para a mesa. Eu lembro exatamente o dia que eu assinei o primeiro funcionário CLT. Imagina. O primeiro. E ali caiu minha ficha do que era ter um CNPJ. Porque eu olhei para aquela pessoa e meu pensamento era o seguinte: meu irmão, tem alguém que vai fazer a compra do mês com o dinheiro que a gente vai gerar aqui, velho. Tem uma família que vai depender do que a gente vai gerar aqui. Isso pega muito, cara. Cara, e pega realmente. demais, cara. Total. E sai totalmente dessa camada de startup. Meu irmão, é um CNPJ. É a responsabilidade com uma família, velho. Mudou Entendeu? o tom da conversa, né? Eu tive Total. o mesmo momento eureka, né? Assim, opa, ficou sério o negócio aqui. E aí, vou até além, Luiz. A contratação é exatamente isso. E na hora que você precisa demitir? Pois é. A primeira demissão, para mim, foi uma experiência transformadora como empreendedor. Assim, realmente dentro desses conceitos, né? Como é que você alia isso, né? Você tem que ter a tua visão como gestor, a tua visão como executivo, como empreendedor. Você tem que olhar para o negócio. Tem essa família dependente, mas aquele cara não está posicionado dentro da dinâmica da empresa. Putz, eu gosto de falar que ele não está no mesmo compasso, né? E aí você precisa chegar nesse ponto da demissão. Como é que você faz isso? Então também são dois momentos que eu acho que são bastante interessantes como empreendedor. Total, cara, total. E mais uma vez, mais um ponto de evolução e maturidade. Cara, pra gente fechar, é uma pergunta mais reflexiva, mas eu acho que é um compilado de tudo isso que você falou agora no final, que é como é que você enxerga o papel do CEO numa startup, como é que você vê essa responsabilidade de liderar, de conduzir um negócio que, mais uma vez, pode parecer legal para quem olha de fora, mas da porta para dentro é um CNPJ, é um conglomerado de pessoas com motivações diferentes, objetivos diferentes, que tem que olhar para um lugar comum para poder as coisas acontecerem. Então, conta um pouco dessa tua visão e a tua perspectiva sobre o papel de CEO do negócio, óbvio, a partir da experiência da Conta Comigo, mas pode ser o mais reflexivo que você quiser. Legal, Luiz. Cara, eu gosto muito. Essa reflexão para mim é boa, tanto como CEO, como empreendedor, como fundador, mas também como um filósofo por natureza, né? Eu diferencio muito, cara. Um CEO, obviamente, o que a gente está falando aqui é de ser CEO como empreendedor. A gente não está falando de ser CEO de uma grande empresa, de uma Petrobras, enfim, etc e tal. Acho que são responsabilidades
completamente diferentes. Você como empreendedor, como à frente, como líder daquilo, você tem que ser líder não só no que eu ouço comumente falar, líder do time, manter empolgação, isso com certeza. Mas você tem que ser líder em todas as outras áreas que você precisa manejar aquela startup. Então você tem que ser líder do jurídico, você tem que ser líder do RH, você tem que ser líder da construção do produto. No final, eu sinto que é ser aquela velha máxima do dono com a barriga no balcão, de todas as áreas. Essa característica de você ser multidisciplinar enquanto CEO fundador de uma startup, eu acho que isso hoje eu vejo como uma condição sine qua non para qualquer bom empreendedor que quer liderar essa inovação. Você não vai ter todos os cenários bem arquitetados para você iniciar. Muito pelo contrário. É pouco dinheiro, é um cliente que não te ouve, são dificuldades do caminho que a gente sabe que o mercado brasileiro reserva algumas pedras com bastante carinho para a gente. Então você precisa ter essa capacidade de atuar em todas as frentes. Muitas vezes você pode estar sozinho, eu tenho a felicidade de ter 3 sócios incríveis que conseguem me complementar de uma maneira extremamente interessante e a gente no final do dia tem um resultado muito legal. Mas essa capacidade de você conseguir entender de tudo um pouco, obviamente você nunca vai conseguir ser o especialista incrível, porque não tem nem tempo hábil para isso. Mas se você conseguir ter a capacidade de, nas frentes necessárias, você conseguir observar o problema, analisar aquele problema, aquele objeto, esboçar o início de uma reflexão, de uma análise e caminhar para algum movimento, cara, isso para mim é o que eu enxergo como crucial dentro de um CEO de uma startup que está empreendendo ali desde o dia zero. Nas conversas que eu tenho com outros amigos empreendedores, o que eu escuto e o que eu consigo compartilhar, eu acho que, cara, você precisa se concentrar nisso aqui. É como você desenvolve essa capacidade. Como você delega a partir dessas análises, como é que você consegue evoluir dentro desse teu papel. Porque é a barriga no balcão, não tem outra pessoa ali dentro, por mais que você tenha outros fundadores com você, por mais que você tenha um time incrível, assim, você precisa estar à frente daquele ritmo. Porque é isso, assim, acho que startup no final do dia está muito ligado a essa velocidade. Você não tem muitas vezes nem tempo hábil para isso, você vai trocando a roda com o carro em movimento. Essa também é outra máxima do mundo de empreendedorismo que a gente fala, que a gente escuta. Eu falo isso hoje também porque estou nessa pele de fundador. Eu falo, cara, é realmente isso. Você não pode perder o ritmo, você lutou tanto para aquilo acontecer. Está acontecendo, mas você não arrumou a casa como queria, cara, como você queria. Você tem que fazer o possível aqui para estar tudo conforme. E muitas vezes isso implica em trocar a roda em movimento. Então, cara, essa habilidade de um certo multilateralismo, a multidisciplinaridade, eu acho que é como eu enxergo, é como eu gosto de trocar para os meus amigos empreendedores e para o ecossistema como um todo. Essa é uma visão muito legal porque, de fato, o papel de CEO, o papel de liderança, é um papel que tem que estar predisposto a passar pelo que o negócio faz, né? Não é, e eu já provoquei também isso várias vezes, não é você ser CEO para ter uma cadeira de chefe. Você tem que ser CEO para ter funções de aprender, interagir, trocar e empoderar quem é melhor do que você em áreas específicas para que o todo aconteça, né? Então eu acho que Luiz, aproveitando essa sua, cara, eu iria até, e com certeza você vai concordar comigo, eu iria até além, cara. Se o empreendedor vira para mim e tá pensando que ser CEO é ter postura de chefe, eu falo, cara, você com certeza tá olhando o empreendedorismo de uma maneira não tão interessante. Tem o risco de você dar com os burros na água. Não é sobre ser chefe, é o contrário, é você ser líder de várias áreas, não só do teu time. Por quê? Porque muitas vezes você não vai começar nem com um time, cara. Você vai começar do zero ali no bootstrap, você vai precisar fazer a coisa em todas as áreas. Então, olha, não é sobre ser chefe, é sobre você ter realmente essa capacidade de conseguir movimentar tudo que é necessário para fazer vender aquela inovação, vender aquele produto ou serviço.
Exatamente, cara. Eu acho que esse é o nível de consciência que a gente tem que ter e a gente tem que conversar sobre isso. E, cara, é exatamente por isso que, pô, Vinícius, eu agradeço aí o papo que a gente teve. Acho que a tua trajetória é muito legal. Te conheci de fato nessa conversa e tive gratas surpresas em conhecer a tua trajetória, em conhecer a Conta Comigo. E olhando agora para quem está assistindo a gente até aqui, esse é um case que vale a pena acompanhar, vale a pena conhecer. Então, se você provavelmente começar a receber seus boletos direto pelo aplicativo do banco, a culpa é desse cara que está aqui conversando comigo hoje e de toda a equipe que está com ele. Então, eu acho que isso é muito positivo quando a gente percebe o mercado mudando e a gente sabe quem está por trás ali mexendo nas engrenagens para que essas mudanças aconteçam. Então, Vinícius, pô, obrigado pelo tempo, obrigado pelo papo. Espero que quem assista, leia essa edição, saia daqui com vários insights, várias reflexões para o seu papel como fundadora, como fundador, e que você possa não aplicar um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente falou aqui, mas que você possa traduzir essas experiências no seu contexto, na sua realidade e para aquilo que faz sentido no seu negócio e para as pessoas que estão com você. Vinícius, valeu demais. Luiz, muito obrigado. Agradeço aqui a participação. Foi um prazer ter essa troca aqui contigo. Conta comigo, não é à toa, estamos aí presente, sem dúvida nenhuma. Quando o pessoal começar a ver os boletos, pode ficar certo que somos nós aqui por trás, apaixonados pela dor, tentando resolver o problema em larga escala. Estamos aqui à disposição. Convido todo mundo a nos seguir nas redes sociais. A gente está muito presente no LinkedIn. A gente é um grande fã da plataforma. Nosso site está ali também totalmente à disposição. Contacomigo.digital. Tem um formulário se quiser entrar em contato com a gente. Estou aqui à disposição. A gente sempre gosta de perguntar, né? Olha, você tem muitos boletos para pagar? Se tiver, é isso. Conta comigo. Boa, cara, é isso aí. Muito obrigado. E a gente se fala e se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!